Eu aguentei calada, calada enquanto ele rasgava meus sonhos com as mesmas mãos que fingiam me acariciar em público. Calada enquanto a cidade inteira me apontava como a sortuda que fisgou o filho do patrão. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que ele fazia comigo quando as portas estavam fechadas. Cada ponto que bordei naquele vestido de noiva era uma lágrima disfarçada em flor. Cada pérola, um silêncio que engoli para proteger minha mãe. Ele achava que estava me moldando para ser a esposa perfeita. Mal sabia que eu já estava costurando a armadilha que acabaria com ele. Porque quando a gente é arrancada de si mesma, ou a gente morre, ou a gente inventa uma nova forma de existir, eu costurei a minha fuga com a mesma delicadeza com que ele planejava minha prisão. E quando ele achou que me teria no altar, sorridente e obediente, foi o dia em que ele mais perdeu na vida. Hoje, aos 78 anos, depois de décadas vivendo escondida, eu vou contar o que fiz. Porque ele achava que tinha vencido, mas só agora vai entender com quem realmente mexeu. Essa não é só uma história de dor. É uma história de transformação, de coragem, de vingança. Então fica comigo até o fim, porque o que eu fiz com ele vai fazer você sentir justiça com as próprias mãos. E antes de te contar tudo, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Deixa também o like nesse vídeo, porque essa história precisa ser ouvida e nunca esquecida. Meu nome é Aparecida Linares dos Santos, mas pode me chamar de Cida. Nasci em Divinópolis, no coração de Minas Gerais, e hoje carrego nas costas 78 anos de história, de silêncios e de pontos bordados com dor. Cresci entre tecidos e lamentos, filha de uma lavadeira que fazia das mãos calejadas seu único instrumento de sobrevivência. Nossa casa era simples, chão de terra batida, telhado que chorava junto com a gente quando a chuva caía forte. Não tinha luxo, não tinha conforto, mas tinha dignidade. Desde os 9 anos, eu aprendi a segurar a agulha como quem segura uma arma. A linha e o tecido eram meu mundo, e sem saber, também seriam meu escudo. A fábrica de tecidos Teixeira, de Mendonça, era o pulmão da cidade. Era de lá que saía o pão de cada dia de muitas famílias, inclusive da minha. Aos 14 entrei para o quadro de funcionárias. Pequena, franzina, mas com uma habilidade no bordado que logo chamou a atenção. As outras meninas diziam que eu tinha um dom, que meus dedos bordavam como se dançassem. E foi esse dom que acabou me condenando. Porque quando a beleza da sua mão chama mais atenção do que o valor do seu silêncio, você passa a ser um alvo. Eu nunca fui daquelas moças que sonhavam alto. Meu sonho era simples, ter minha mãe descansando, um teto sem goteira e quem sabe um dia abrir minha própria lojinha de costura. Mas o que eu ganhei foi outra coisa. Ganhei o olhar de Heitor Teixeira, o filho do patrão. Um homem bonito por fora e podre por dentro. Ele me escolheu como se escolhe um tecido caro, para ser exibido, usado e descartado. Me cortejou com presentes, palavras doces e promessas que hoje me dão ânsia só de lembrar. Perfume francês, luvas de renda, convites para festas em que eu nem sabia como me portar. E minha mãe, minha mãe, como ela chorou de alegria no dia em que soube que eu me casaria com o filho do homem mais poderoso da cidade. Deus ouviu minhas preces, minha filha, ela dizia, sem saber que aquilo não era uma bênção, era uma sentença. A cidade inteira comemorou o noivado como se fosse um prêmio de loteria. Mas ninguém sabia o que se passava entre as paredes da mansão. Ninguém viu o tapa que me fez ver estrelas no dia em que errei um ponto no bordado da mãe dele. Ninguém soube do puxão de cabelo, dos apertões no braço, das palavras cortantes ditas com um sorriso no rosto. Você é minha, vai me obedecer, vai me servir. Ele dizia isso com a mesma naturalidade com que se toma café. Era como se minha vontade não existisse, como se eu tivesse sido comprada, leiloada e arrematada. E eu acreditei por um tempo. Acreditei que talvez fosse só nervosismo, que passaria depois do casamento. Acreditei que amor podia surgir com o tempo, que o casamento traria estabilidade, que minha mãe teria paz, que eu teria paz. Tolice. Cada vez que ele me tocava, cada vez que me obrigava a calar,
uma parte de mim morria. Até que um dia, enquanto bordava meu próprio vestido de noiva, sim, ele exigiu que eu mesma fizesse a peça que seria usada na cerimônia. Furei o dedo. O sangue caiu no cetim branco, manchando o tecido caro. Entrei em pânico, mas em vez de tentar apagar, tive um estalo. Peguei linha vermelha e bordei uma rosa sobre a mancha. Transformei o sangue em flor e ali nasceu uma ideia. Se eu podia esconder dor sob beleza, então talvez pudesse esconder mais do que isso. Talvez eu pudesse esconder minha fuga. Comecei a trabalhar em segredo. Costurei bolsos internos na barra do vestido. Escondi dinheiro que fui juntando com a venda das joias que ele me dava. Escondi documentos. Escondi minha esperança. Continuei, sorrindo em público. Continuava a noivinha perfeita. Mas por dentro, eu já era outra. Eu estava costurando minha própria salvação. O ápice foi quando ele me trancou no porão por uma noite inteira. Depois de eu derrubar um copo na frente de convidados, no escuro com cheiro de mofo e som de ratos, eu prometi que aquilo nunca mais se repetiria, que eu sairia daquilo, que ele não me possuiria como ele achava. E cumpri. No dia do casamento, quando a marcha começou a tocar e todos os olhos estavam voltados para mim, fiz o que ninguém esperava. Escapei pela sacristia. Derrubei o buquê de propósito, me abaixei como se fosse pegá-lo. E quando percebi, já estava correndo pelos fundos da igreja, passando pela mata com o vestido virado, do avesso e o coração disparado. A estação de trem era meu destino. E quando o trem partiu rumo a Belo Horizonte, eu deixei para trás não só uma cidade, deixei para trás uma prisão. Me instalei numa pensão simples, vendi algumas pérolas do vestido e comecei a bordar novamente. Não para os outros, mas para mim. E foi ali, sozinha, ferida, mas livre, que encontrei Dona Guaraciaba, uma ex-figurinista de teatro que se encantou com meu trabalho e me ofereceu um emprego em seu ateliê. A partir dali, minha vida começou a se reescrever. Cada ponto, cada flor, cada desenho com agulha era uma cicatriz transformada em arte. Nunca mais fui a mesma, mas sobrevivi. E agora, tantos anos depois, conto essa história não por vingança apenas, mas para que ninguém mais se cale como eu me calei. Porque sim, eu fui quebrada por dentro, mas hoje você vai ver como eu virei os estilhaços contra ele. E a história da minha vingança ainda está só começando. A primeira semana em Belo Horizonte foi um borrão de medo, cansaço e silêncio. Eu me escondia em um quartinho alugado nos fundos de uma pensão administrada por uma senhora de olhos atentos chamada Dona Inês. Ela não perguntou muito. Só disse: "Você fugiu de alguma coisa feia, né?" Eu apenas assenti, com os olhos cheios de lágrimas, sem conseguir dizer palavra. Ela me entregou a chave e completou: "Aqui ninguém precisa contar nada se não quiser, mas se quiser, eu sei ouvir." Aquele foi o primeiro gesto de acolhimento que recebi desde que deixei Divinópolis. Mas minha mente não descansava. A cada passo na rua, a cada pessoa que olhava demais, eu imaginava que fosse alguém mandado pela família Teixeira. Sabia que eles tinham poder, dinheiro e sede de vingança. Eu havia ferido o orgulho da dinastia mais influente da cidade. Havia envergonhado um nome que não aceitava ser contrariado. Eu era, para eles, uma ameaça que precisava ser apagada. Por isso, durante as primeiras semanas, eu evitava sair muito. Me alimentava mal, dormia pouco e bordava até os dedos sangrarem. Não por dinheiro, mas para me manter sã. Era meu jeito de lembrar quem eu era antes de tudo. Foi assim que Dona Inês viu meus primeiros bordados e ficou boquiaberta. "Você que fez isso, menina?" Assenti. Ela sorriu de lado, com um brilho no olhar. "Tem uma lojinha no centro que compra isso? Vou te levar lá." No dia seguinte, tremendo de medo, fui com ela até uma loja de artigos finos que atendia madames da alta sociedade. Mostrei alguns lenços e toalhas pequenos, bordados à mão com cuidado extremo. O dono, um senhor metódico, examinou tudo por longos minutos antes de murmurar: "Tem mão aqui, mão rara, traga mais na semana que vem." Saí da loja com algumas notas no bolso e um pouco da minha alma de volta. Era pouco,
mas era meu. Pela primeira vez, ganhei algo que ninguém podia tirar. As semanas passaram e meu nome começou a circular entre as senhoras mais exigentes da cidade. Os pedidos aumentaram, assim como minha confiança. Até que um dia, entre os clientes da loja, apareceu ela, Dona Guaraciaba, alta, elegante, dona de uma presença que fazia todos ficarem em silêncio quando ela entrava. Ela viu um dos meus bordados, segurou com delicadeza e perguntou: "Quem fez essa maravilha?" Apontaram para mim. Ela se aproximou, analisou minhas mãos, minhas costuras e me convidou para um teste no ateliê dela. "Estou ficando velha e preciso de alguém que continue o que faço, mas não aceito qualquer uma. Tem que ter sangue na ponta do dedo." No dia seguinte, fui até o ateliê dela, um sobrado antigo no bairro das Savas. Lá, ela me deu cetim azul e me pediu para bordar pequenas estrelas entrelaçadas com folhas. Trabalhei por quase 1 hora, sem errar um ponto. Quando entreguei o tecido, ela examinou cada centímetro com lupa, franziu os lábios e disse apenas: "Você começa amanhã." E assim começou minha segunda vida. Trabalhar com Dona Guaraciaba era como voltar para a escola. Ela era exigente, perfeccionista, mas generosa com o que sabia. Me ensinou técnicas francesas, truques usados por figurinistas em teatro, como criar movimento com tecido, como esconder imperfeições com sombra, como contar histórias através da roupa. Costurar é como escrever poesia com linha e agulha. Menina, cada ponto precisa ter um porquê. Eu bebia cada ensinamento com sede. E aos poucos, minhas peças passaram a ser admiradas por atrizes, socialites e mulheres da alta sociedade de Belo Horizonte. Mas dentro de mim ainda havia rachaduras. Mesmo com o trabalho crescendo, com clientes elogiando, com o dinheiro começando a sobrar, eu ainda dormia com medo. Ainda pulava quando ouvia passos rápidos atrás de mim. Ainda trancava a porta 3 vezes toda noite. Ainda sonhava com as mãos de Heitor apertando meu pescoço. Ainda sentia os tapas. Ainda ouvia sua voz me chamando de caipira estúpida. E se ele me encontrasse? E se ele viesse me buscar? Foi por isso que durante muito tempo nunca dei meu nome completo. Nunca tirei foto. Nunca participei de eventos grandes. Eu era a sombra dentro da luz das minhas criações. Um dia, Dona Guaraciaba me chamou no canto. "Você precisa aprender a se mostrar. Seu trabalho é bom demais para ficar escondido." Eu só respondi: "Algumas flores só sobrevivem na sombra." Ela me olhou com tristeza. Não perguntou mais, mas passou a me proteger, como uma mãe protege uma filha ferida. Foi ela quem me apresentou a primeira cliente particular, uma jovem atriz que queria um vestido exclusivo para o casamento. Trabalhei por semanas no projeto. Cada ponto, cada curva era feito com cuidado obsessivo. E quando ela desfilou com "Ele pela igreja", ouvi gente cochichando: "Quem fez esse vestido?" A resposta foi unânime: uma costureira nova, uma tal de Cida. E assim meu nome começou a ganhar espaço, aos poucos, devagar, sem alarde. Até que um dia, no meio da manhã, quando o ateliê estava tranquilo, o telefone tocou. Atendi. Do outro lado, uma voz masculina disse apenas: "Você achou mesmo que poderia fugir?" Meu coração parou. Era ele. Era Heitor. Reconheci na hora, mesmo com o tempo, mesmo com a distância. Era a voz que invadia meus pesadelos. "Você me envergonhou. Você me feriu. Mas vou achar você, Aparecida. Nem que eu tenha que virar esse estado de cabeça para baixo." Tremi. Suor frio desceu pelas minhas costas. Desliguei. Caí no chão. Dona Guaraciaba me encontrou minutos depois em choque. Não precisei explicar. Ela apenas me abraçou e disse: "Você não está sozinha? Tomamos providências rápidas. Mudamos o ateliê de endereço. Começamos a usar outro nome artístico nas peças. Eu deixei de atender clientes diretamente por um tempo. E mesmo assim, dormia mal. Tinha crises de pânico, vivia em alerta. Até que um dia, uma carta chegou. Sem remetente. Dentro, uma foto. Era minha mãe, sentada em um banco de praça, envelhecida, com o olhar distante. No verso, escrito à mão: "Ela ainda mora na mesma casa. Cuidado." Aquilo me destruiu. Durante todo esse tempo, evitei contato por medo de colocar ela em risco.
E agora, ele usava minha mãe como isca, como ameaça velada. Foi ali que minha raiva deixou de ser medo e se transformou em algo mais frio, mais calculado. Eu não ia mais me esconder. Eu ia revidar. Ia fazer com ele o que ele nunca esperou, virar o jogo. E minha vingança não seria violenta, não seria gritante. Seria sutil, silenciosa, cirúrgica. Ia doer onde ele mais sentia. Na reputação, no orgulho, no nome. O nome que ele sempre usou como escudo. E o plano começou com um vestido. Eu sabia que se enfrentasse Heitor de frente, ele venceria. Ele tinha dinheiro, poder, influência. Eu era só uma mulher com uma agulha na mão e uma história que ninguém acreditaria. Mas ele tinha uma fraqueza, o próprio ego. E foi nele que decidi atacar. A notícia chegou através de uma cliente antiga, Dona Heloísa, mulher de político, frequentadora da alta sociedade mineira. O filho do Teixeira está noivo de novo. Ela comentou casualmente enquanto experimentava um vestido. Vai casar com uma moça do interior de São Paulo. Rica, novinha, meio ingênua, mas dizem que é uma alpinista social. Meu coração congelou. Então ele seguia o mesmo padrão. Ia repetir comigo tudo de novo. Mais uma vítima. Mais uma vida destruída. Respirei fundo. E ali mesmo, enquanto ajustava a barra do vestido de Dona Heloísa, comecei a desenhar o segundo capítulo da minha história. Descobri o nome da noiva, Clarissa, 22 anos, filha de fazendeiro. Estava hospedada com a família no hotel Luxor, em Belo Horizonte, para os preparativos do casamento. Ele faria novamente em uma igreja luxuosa, com lista de convidados imensa. Uma réplica do que tentou comigo. A diferença é que agora eu sabia o roteiro. E dessa vez, a noiva teria alguém para avisar. Não podia me apresentar como Cida. Não podia correr o risco de ser reconhecida. Então pedi ajuda à dona Guaraciaba. Montamos um plano. Produzimos um vestido de demonstração. Um protótipo, digamos assim, com técnicas que só eu dominava. Um modelo tão detalhado, tão exclusivo, que só poderia ser feito por mãos extremamente habilidosas. E então mandei entregar no hotel uma caixa grande envolta em papel azul, com o cartão. Para Clarissa, um presente do destino, sem remetente. Junto do vestido havia uma pequena carta, não assinada, que contava em detalhes o que Heitor tinha feito com outra noiva há muitos anos. Cada agressão, cada humilhação, cada noite de terror. Sem citar nomes, mas descrevendo o bastante para que ela reconhecesse a sombra por trás do sorriso do noivo. Deixei também um número de telefone público de um orelhão próximo ao ateliê, onde Clarissa poderia ligar se quisesse saber mais. Durante dias, fiquei esperando aquele telefone tocar. Toda tarde passava por ele e nada. Nenhum sinal. Comecei a achar que ela tinha ignorado. Ou pior, que ele tinha interceptado a entrega. Até que numa terça-feira, perto das 4 da tarde, enquanto ajeitava um rolo de renda no ateliê, ouvi o telefone do orelhão tocar. Corri, atendi. E do outro lado, uma voz baixa, trêmula, disse: "Foi com você, não foi? O que ele fez?" Ele falou comigo do mesmo jeito. Usou as mesmas palavras. Confirmei em silêncio. "Você pode me encontrar?" ela perguntou. "Mas tem que ser rápido. Acho que ele está desconfiando." Marcamos num café discreto, do outro lado da cidade. Eu fui disfarçada. Chapéu, óculos escuros, cabelo preso de forma diferente. Quando Clarissa chegou, vi em seus olhos a mesma confusão que um dia me consumiu. Medo, dúvida, culpa, vergonha. Sentou à minha frente, me encarou por longos segundos e disse: "Por que você fez isso? Por que me alertou?" Respirei fundo. "Porque ninguém me avisou. E eu não quero que você tenha que costurar sua fuga como eu costurei a minha." Contei tudo. Sem floreios, sem omissões. Do começo ao fim. Os abusos, os controles, a fuga, os anos escondida. Clarissa chorou em silêncio. Disse que achava que estava ficando louca, que ele já tinha tentado forçá-la, que a fazia se sentir culpada quando ela resistia, que dizia frases como: "Mulher minha não tem que pensar, tem que obedecer." O padrão se repetia, igual, doentio. "Você vai fugir?" Perguntei.
Ela hesitou. Quero. Mas ele disse que se eu fizer isso, minha família vai perder tudo. Tem negócios com o pai. Ameaçou processar. Disse que me internaria. A mesma estratégia. A mesma prisão. Peguei sua mão, olhei nos olhos e disse: você não precisa fugir sozinha. Naquela noite, liguei para Celina, minha amiga da juventude, que agora morava em São Paulo e trabalhava num centro de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Expliquei a situação. Ela organizou tudo. Um local seguro, transporte, apoio jurídico. Em menos de 3 dias, Clarissa desapareceu, sem deixar rastro. O casamento foi cancelado em cima da hora. A família Teixeira alegou problemas de saúde da noiva. Mas os boatos começaram. A mídia fofocava sobre o sumiço. E mais mulheres começaram a procurar o centro onde Celina trabalhava, com histórias parecidas. Vizinhas, ex-funcionárias, antigas conhecidas da família. Todas com episódios que apontavam para o mesmo monstro sorridente. Clarissa, com apoio de advogados, preparou uma denúncia anônima, com relatos detalhados, documentos e testemunhas. E aí veio o golpe final. Anos antes, enquanto trabalhava na mansão Teixeira, Heitor me obrigava a escrever cartas de amor para ele guardar como provas de afeto caso precisasse. Na época, achei que ele era apenas vaidoso, mas agora entendi. Ele queria construir uma narrativa caso eu denunciasse. Só que eu guardei cópias, todas, com a caligrafia falsa que ele me obrigava a imitar, com as datas, com a manipulação clara. Entreguei isso a Clarissa. E ela usou como parte do dossiê. Quando a denúncia foi entregue ao Ministério Público, com todas as provas, relatos e documentos, a bomba estourou. A imprensa caiu em cima. Heitor foi chamado para depor. Tentou negar, tentou se fazer de vítima. Disse que era tudo armação de uma ex-amante rejeitada. Mas era tarde. A verdade tinha começado a vazar pelas costuras do silêncio. E quanto mais ele se explicava, mais se afundava. 1 mês depois, a família Teixeira foi envolvida num escândalo de sonegação e lavagem de dinheiro. Nada foi provado ainda, mas bastou para manchar o nome. Patrocinadores cancelaram contratos. A fábrica começou a perder pedidos. Investidores recuaram. A reputação, que sempre foi o trono da família, começou a ruir. E Heitor? A última notícia que tive foi que se isolou numa chácara nos arredores de Divinópolis. Afastado, sem noiva, sem aliados, sem o prestígio que sempre o protegeu. Pela primeira vez ele experimentava o que tanto me fez sentir: vergonha, isolamento, impotência. Não precisei levantar a mão, não precisei gritar, apenas costurei os fatos com a mesma delicadeza com que bordava flores. E ele caiu no próprio laço. Hoje, sigo trabalhando com Dona Guaraciaba, mas agora meu nome aparece nas etiquetas. Não como um segredo, mas como uma assinatura. Cida Linares, bordado de resistência. Recebo cartas de mulheres do país inteiro. Muitas contam suas histórias. Outras apenas agradecem. Dizem que minha coragem acendeu uma chama. Eu ainda tenho medo às vezes. Ainda tranco a porta 3 vezes. Ainda evito lugares com homens que falam alto demais. Mas hoje, quando olho para trás, vejo que minha maior vingança foi não permitir que ele apagasse quem eu sou, que ele não arrancasse minha voz, que eu não virasse mais uma sombra. E você que me ouviu até aqui precisa saber, não importa o quanto te quebrem, sempre é possível juntar os pedaços e moldar algo novo, algo forte, algo seu. Eu fui quebrada por dentro, sim, mas fui eu quem costurou cada parte de volta e transformei minha dor em algo que ninguém mais pode tirar. Liberdade. Agora me diz, você já foi silenciada por alguém? Já engoliu palavras que gritam por justiça dentro de você? Já teve vontade de desaparecer só para sobreviver? Me conta aqui nos comentários. Eu leio todos. E se minha história tocou você, deixa seu like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes tudo o que uma mulher precisa é saber que não está sozinha.